E aí galera, tranquilo? Hoje eu trouxe uma questãozinha de equação. Aqui no caso é uma equação do segundo grau. Eu vou resolver com vocês. Primeiramente, cara, como eu sei que é uma equação do segundo grau? Eu sei que é uma equação do segundo grau porque a incógnita, tá vendo? Está sendo elevado a 2. Então se fosse x, apenas x aqui, não só x elevado a 2, x seria de primeiro grau. Se fosse x elevado a 3, seria de terceiro grau e assim por diante, tá? Mas vamos lá. X elevado a 2, x ao quadrado, menos 121 igual a zero. Aqui, essa questão não é difícil, mas tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção na hora de resolver ela para poder entender alguns conceitos, tá? Então, olha só, eu só vou reescrever aqui. X ao quadrado menos 121 igual a zero. O meu objetivo aqui é descobrir o valor do x, né? Então, o que a gente faz para descobrir o valor do x? A gente isola o x. O meu objetivo é que desse lado de cá só fique apenas x e nada mais do que x. Então, como eu faço isso? Primeiramente, eu vou jogar tudo que não é x para outro lado e eu vou começar pela soma ou subtração. Se tiver soma e subtração, eu faço primeiro. Então, eu vou ver aqui, ó. Nesse caso, eu tenho uma subtração, menos 121. Então, menos 121. Então, eu vou fazer o seguinte. Para eu jogar ela para o outro lado, o que eu tenho que fazer, na verdade, é, por ser uma equação, eu vou eliminar ele daqui, na verdade, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Para poder sumir o menos 121, eu somo mais 121. Então, fica assim, ó. X ao quadrado menos 121 mais 121. Só que aí o que acontece? Como é uma equação, se eu coloco mais peso do lado de cá, eu preciso botar o mesmo valor de peso do lado de cá, fazendo uma comparação como se fosse uma balança, né? Então, se eu coloquei peso pro lado de cá, eu vou botar pro lado de cá a mesma quantidade. Então, aqui é zero, não é? Eu vou botar o zero aqui. Continua sendo zero. Se eu somei 121 aqui, eu preciso somar 121 desse lado de cá também. E assim fica, ó. X ao quadrado menos 121 mais 121. Corto. 0 com mais 121. 121. Agora vamos continuar. Depois que eu fiz isso, que eu já passei toda a soma e subtração para o outro lado, que eu já fiz essa prática do inverso, agora eu vou fazer com multiplicação e divisão. Aqui no caso eu não tenho ninguém dividindo o x, ó, ou multiplicando o x. Aqui é como se fosse o número 1 aqui. Então tá multiplicando por 1, tá tudo certo. A próxima que eu vou olhar é potenciação, ó. É esse cara aqui, ó, tá vendo? X elevado a 2 é a mesma coisa que x vezes x. Isso é uma potência. Eu vou tentar passar esse 2 para o outro lado. Só que o que acontece? Para poder fazer isso, eu preciso eliminar esse 2. Eliminando esse 2, eu posso fazer da seguinte forma. Se eu pegar esse x ao quadrado e eu elevar esse lado de cá a meio, elevei a meio, automaticamente eu preciso elevar o outro lado também a meio, não é? Então olha só, existe uma propriedade dentro da potência que fala o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, vou botar como y elevado a 2 e tudo isso elevado a 3, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, mantenho o y e multiplico aqui em cima, ó, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado é elevado a meio. Então, ó, repito x, repito a base, eu vou multiplicar em cima, ó. 2 vezes meio. 2 vezes meio fica assim, ó. 2 vezes meio é a mesma coisa que 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, isso aqui vira x elevado a 1. Que eu não preciso nem colocar. O x elevado a 1 é x, né? E aqui desse lado de cá? Tem uma outra propriedadezinha que é o seguinte. Se eu tenho um número qualquer, ó, vou botar 25.
elevado a meio. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz de 25. Quem tá embaixo vem para fora, ó. Quem tá em cima continua dentro. Como o 25 elevado a 1, eu não preciso botar o elevado a 1. E a raiz, quando não tem nenhum número aqui, eu sei que é 2, então eu não preciso nem colocar nada. É simplesmente a raiz de 25, tá? Então, aqui, 121 elevado a meio é igual a raiz de 121. Só que tem uma coisa, tem uma questão. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, significa que eu tenho duas raízes, tá? Eu preciso ter duas raízes. Aqui, o que eu tenho que fazer então? Eu boto na frente da raiz quadrada, eu boto assim, ó, mais, menos. Aí agora eu vou resolver, ó, x é igual a mais ou menos raiz de 121. Qual é o número que multiplicado vezes ele mesmo que dá 121? Então é só pensar, ó, vamos lá. 9 vezes 9, 81. Então não é 9. 10 vezes 10, 100. Não é 10. 11 vezes 11, 121. Ah, então é 11. Então é 11. Por isso a resposta é mais ou menos 11. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo algumas pessoas fazendo isso aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. Qual é o valor da raiz de 4? A raiz de 4 vale mais ou menos 2. Não, isso aqui está incorreto. Por quê? A raiz de um número qualquer, por exemplo, a raiz de x ao quadrado, aqui, ó, vou botar assim, é igual ao módulo de x. Então significa que, no caso da raiz quadrada, sempre a resposta será positiva. Então, a raiz de 121 é 11 e ponto. Mas por que deu mais ou menos 11 aqui? Porque isso daqui é uma equação. Quando é uma equação, fica mais ou menos o valor. Se não fosse uma equação, aí não ficaria, tá? Se fosse simplesmente, qual é o valor da raiz de 121? Seria simplesmente 11 e acabou a questão. Agora, como é uma equação do segundo grau, eu preciso mostrar todas as raízes possíveis. Nesse caso, pode ser tanto 11 quanto menos 11. Porque se eu pegar 11 e multiplicar por 11, dá 121. Menos 11 multiplicado por menos 11 também dá 121. E é isso aí.